tudo bem, moçada? Bom, hoje a nossa aula está relacionada a fundamentos de geologia. Na verdade, essa aula nós vamos dividir em duas partes, né? Num primeiro momento, nós vamos só fazer uma abordagem sobre as eras geológicas, beleza? E depois nós vamos trabalhar a questão dos processos endógenos, exógenos, para entender um pouquinho sobre placa tectônica, certo? Antes de qualquer coisa, antes de entrar nesse assunto propriamente dito, né, de era geológica, por que for falar de geologia, né? Por que motivo nós vamos estudar a geologia? Então a gente tem que entender o seguinte, não vamos aqui ficar trabalhando sobre pedras preciosas. Na verdade, o foco é entender a formação da crosta terrestre, né? Que tipos de rocha ou rochas foram surgindo e os recursos que podem ser explorados a partir dessas formações. Mas que recurso é esse? Nós estamos falando de ferro, de manganês, de bauxita, vamos falar de petróleo, de gás natural, né? E além dessas commodities, os materiais que porventura são produzidos a partir deles. Então o próprio tablet, celular que vocês estão utilizando, um veículo, né? Todos os materiais que nós utilizamos detêm recursos naturais e esses recursos, obviamente, né, são o resultado de processos geofísicos e aí por conta disso a importância das áreas do conhecimento aí da geologia, né? Só para a gente poder dar uma atualizada. Além disso, a gente também pode dar um foco na geologia sobre características agrícolas, características urbanas, em que contexto? Tipo de terreno, né? Qual é a topografia mais favorável, menos favorável a uma prática agrícola, né? Sobre a fertilidade do solo, os ambientes mais propícios à ocupação humana, se é uma área de várzea, se é uma área de montanha, nesse contexto, beleza? Então, só para a gente poder dar uma abordagem e uma justificativa por que eu estou estudando geologia, se eu poderia estar estudando outras coisas, né, que fossem mais atenciosas, beleza? Bom, no caso das eras geológicas, a gente vai então entender o seguinte, imagina um relógio, né, e esse relógio ele foi dividido segundo o seu tempo cronológico e os processos geofísicos que ali foram acontecendo. Além, obviamente, de mudanças, né, ou de surgimento de fenômenos do bioma e tudo mais. Tá? O que é interessante chamar a atenção nesse início é que vocês não vão ter aí uma informação, né, que até em alguns casos nem se coloca a ideia de uma era chamada azoica. Essa era azoica, você vai colocar esse A como um contexto de negação, né? Por que negação? Porque muitos estudiosos não entendem como um período de era propriamente dito, em razão de ter ocorrido ali apenas o resfriamento dos gases. Entretanto, por conta desse resfriamento, é que possibilitou, né, é que permitiu a consolidação, é que permitiu a formação da nossa crosta terrestre, a formação da litosfera. Então a primeira era de fato, né, definida aí, vai ser a era arqueozoica, onde nós vamos ter, portanto, as primeiras rochas sendo formadas. Rochas essas que, por enquanto, nós vamos chamá-las de rochas magmáticas. Rochas magmáticas provenientes do magma, ok? Num segundo momento, há uma evolução desse material magmático. Aí nós vamos ter, portanto, rochas metamórficas e sedimentares. Inclusive, nesse momento, nessa era proterozoica, nós vamos encontrar importantes reservas de minerais metálicos, então toma muito cuidado nesse contexto, beleza? Então, toda vez que falarmos em era proterozoica, já fica ligado, porque nós estamos falando em reservas de minério de ferro, né, manganês, de bauxita. No caso do Brasil, a gente pode fazer uma relação com Serra dos Carajás, no Pará, com Serra do Espinhaço, em Minas Gerais, duas importantes áreas, né, no contexto econômico aí, beleza? Bom, além da questão dos depósitos de minerais metálicos nesse momento, nessa era do Proterozoico, é importante também chamar a atenção no contexto da biologia, os primeiros sinais de vida, né? Então, o surgimento ali de unicelulares. Então, seriam dois eventos interessantes nesse momento ali, beleza? Bom, passado essas duas eras, arqueozoica e proterozoica, uma observaçãozinha. Geralmente, você vai ter a identificação como período
pré-cambriano. Então, o que vai ser o período pré-cambriano, Bola? Bom, o período pré-cambriano é quando eu trabalho as duas eras, Arqueo e Proterozoica juntas. E o período pré-cambriano, portanto, vai permitir, ele vai identificar para a gente os chamados terrenos cristalinos, terrenos esses que vão ter posteriormente a exploração de minerais metálicos. Mas vamos devagar, porque isso são etapas futuras. Só para a gente já poder ir identificando e associando alguns termos, beleza? Pois bem, então depois das eras Arqueozoica e Proterozoica, nós vamos entrar na era Paleozoica. O que eu estou querendo dizer com isso? Se lá atrás, no Arqueozoico, 4,5, 5,2 bilhões de anos, a era Proterozoica, algo em torno dos seus 2,5 bilhões a 550 milhões de anos, então eu estou avançando, né? Estou vindo para um momento mais recente. Na era Paleozoica, nós estamos trabalhando um período, né, entre 550 a 250 milhões de anos. Quais foram os fatos mais destacáveis, né, de maior ocorrência, de principal ocorrência na era Paleozoica? As glaciações, as grandes glaciações, a formação de densas, gigantes florestas. Para quem assistiu o Avatar, só para ter uma imagem assim, né, como ilustração, pensa no filme Avatar, né? Então, densas florestas, as glaciações, certinho? E, obviamente, a evolução de algumas espécies. A gente pode, inclusive, destacar aí, né, o surgimento de algumas espécies já de répteis, beleza? Bom, passado a era Paleozoica, a gente entra na era Mesozoica, né? Período esse, momento esse, de 250 milhões, né, aí de anos, certinho? Nesse momento, na era Mesozoica, nós vamos ter intensas atividades vulcânicas. Então, o vulcanismo ele está ativo no planeta. Isso vai fazer com que aquela vegetação que tinha sido formada posteriormente, né, ela vai virar carvão, então toma cuidado, né? Então, eu vou ter uma floresta, olha só um raciocínio rápido. Eu tenho uma floresta, essa floresta vai pegar fogo, pensa assim, né? Então vai virar lenha, esse material ele vai passar por um processo de fossilização, mineralização. O que eu quero dizer? Que as reservas de carvão mineral, né, são depósitos de combustíveis, de material orgânico, a partir das florestas continentais, tá ok? Então, durante a era Paleozoica, depósitos de carvão mineral. Era Mesozoica, depósitos de petróleo e gás natural, que são a decomposição de um material orgânico em fundo oceânico. Beleza? Então, era Paleozoica, carvão mineral. Era Mesozoica, petróleo e gás. Beleza? Um detalhezinho que chama atenção também na Mesozoica. Nós vamos passar um momento para discutir sobre teorias, formações do planeta, aquela coisa toda. E aí o geofísico, o Alfred Wegener, ele cria a ideia, né, de um continente único denominado de Pangeia. E aí tem uma coisa interessante. Essa Pangeia, essa massa única de continente, ela começa a ser fragmentada a partir desse momento, até, obviamente, chegar na disposição que nós temos hoje. Então, num primeiro momento, vocês vão ver depois em algumas imagens ali, volto até a explicar, eu vou ter a Pangeia se dividindo em dois grandes blocos, Laurásia, terras do norte, e Gondwana, terras do sul. Belezinha? E finalizando esse contexto dessas eras geológicas, a era Cenozoica dividida em dois períodos, o período terciário e o período quaternário. O período terciário, principal evento, sem sombra de dúvida, a formação das montanhas rochosas, né? As montanhas jovens, melhor dizendo, as cadeias montanhosas, como os Alpes, o Himalaia, né? A Cordilheira dos Andes. Então, são formações datadas desse período, inclusive já se acostumando ao termo dobramentos terciários, cadeias terciárias. Toda vez que ouvimos, né, que nós tivemos esse termo, dobramento, cadeia terciária, já se ligar de que nós estamos falando de formações jovens, cadeias recentes. E, para finalizar, o período quaternário dessa era cenozoica, onde nós vamos ter, obviamente, o surgimento do homem ali, né? É óbvio que entre as eras mesozoica e cenozoica, houve uma evolução de várias espécies da fauna, como também da flora. Então, uma dica que eu gostaria até de propor para vocês é criar uma linha de raciocínio.
coloquem as eras, os principais acontecimentos da geologia, da botânica, né? As mudanças do clima que vem acontecendo. Isso permite para vocês, né, um entendimento, uma visão melhor do conjunto relacionado às eras geológicas, beleza? Então, por enquanto é isso aí. Até a próxima aula. Obrigado, valeu!